Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Estamos aqui para mais uma aula matinal. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 7 do Bhagavad Gita. E vamos entrar aqui no verso 3. Neste verso, Krishna está falando para a Arjuna dessa forma, né? Dentre muitos milhares de homens, talvez haja um que se esforce para obter a perfeição. E dentre aqueles que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Então, Krishna, depois que ele explica a Arjuna no verso passado, que a partir desse capítulo 7, que é o início do recheio, né, da Bhakti Yoga, do capítulo 7 ao 12, Krishna está falando a Arjuna que ele vai falar na íntegra, né, todo o conhecimento necessário para a alma poder realmente se libertar dessa matéria. Deus, ele fala o conhecimento tanto fenomenal quanto a realidade substancial que manifesta esse fenômeno, né, que chamamos de a manifestação da energia material. Tudo que vemos, né, tudo que ouvimos, que cheiramos, que sentimos, até mesmo o nosso pensamento, a base de tudo isso é o Brahman, é a substância espiritual. E o que é manifestado se chama Maya. Maya é a energia de Deus que cria todo esse tipo de sonho, onde a alma se movimenta e através dos seus sentidos e dessa identificação com o corpo material, vive, né, aquilo que ela deseja. O mundo material é uma concessão que Krishna nos oferece através dessa criação cósmica, né, sob o poder de Maya, para que tentemos, de alguma forma, desfrutar ou tentar sermos, né, senhores daquilo que estamos percebendo com todos os nossos sentidos. De modo que essa é a bênção de Deus, que também não obriga ninguém a amá-lo, mas explica que a trajetória, né, inevitável de todos os espíritos nesse plano cósmico, né, atualmente aqui nesse planeta Terra, é que um dia o espírito, né, passando de forma em forma, atinja esse ponto de prema. Prema quer dizer de amor puro por Deus. Todo mundo está caminhando para esse objetivo, seja de uma forma direta ou indireta. No final, teremos que nos render a essa causa suprema, que é o ser que está acionando essa substância que substancia, né, vamos dizer assim, que gerencia mesmo toda a energia material, que é onde acontece a realização dos nossos desejos.
ilusórios, nesse sentido em que não queremos estar assim, vivendo nessa conexão consciente 24 horas com Deus e assim atingir a autorrealização, que é o que propõe o Senhor Krishna no Bhagavad Gita. E algumas pessoas, naturalmente, né, que já vêm avançando nesse caminho progressivo do espírito, se perguntam de vida em vida, né, quem eu sou, quem eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo nesse mundo, o que é a morte, o que é a vida. Essa é a qualificação da forma humana de vida, essa curiosidade, né? Porque se você está numa forma humana, naturalmente, através da inteligência que ela possui, o natural é ela se perguntar, né? O que eu estou fazendo aqui? Existe um Deus? O que é a morte? Esse é o processo natural da inteligência. Inteligência é intuir, né? A intuição. Mesmo que você não pense, lá dentro, né, da alma que tem esse corpo de inteligência na forma humana, é natural ela sentir assim, ela se perguntar. A intuição é aquela energia material que está mais pertinho, né, do espírito. De modo que devemos usar esse instrumento muito sabiamente, e agora com todas as facilidades que temos, né, todo o conhecimento divino está aí no planeta, e principalmente nesse Bhagavad Gita, para atingir esse ponto espiritual, chegar, né, nesse estágio onde compreendemos através da realização o que somos, não assim teoricamente, né? Não é só ler o Bhagavad Gita, temos que praticar o que Krishna, o que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada, todos os devotos puros, todas as autoridades devocionais estão nos ensinando. Só pode ensinar realmente aqueles que atingiram esse ponto da realização espiritual. Por isso, no Gita, Krishna pede para nos aproximarmos de quem já está vivendo e conhece essa verdade suprema em seu coração. E aqui recebemos uma bênção extra ao ler o Bhagavad Gita como ele é, sob os significados de Srila Prabhupada, que é um devoto puro, né, realizado em Krishna e também potencializado por Deus para vir ao Ocidente aqui, né, para passar essa sabedoria de Krishna, que até então Krishna era definido como simplesmente uma energia impessoal, como se fosse um produto de uma energia suprema, e Prabhupada ele veio nos explicar que, na verdade, Krishna é a fonte, é a causa de toda a energia que sustenta esse universo material e os universos espirituais, que é conhecido como a energia Brahman. Ou seja, o Brahman é a luminosidade, né, que sai do corpo de Krishna. Esse corpo de Krishna ele é absoluto. Não podemos entender Krishna através da especulação mental, né, ou do nosso intelecto. Por mais avançado que sejamos, por mais conhecimento teórico, por mais que acreditemos em Krishna como a pessoa suprema, não podemos assim realizar simplesmente por acreditar em Deus, mas sim por realizá-lo em nosso coração. Krishna explica que esse processo de autorrealização acontece através do serviço devocional, ou seja, quando ocupamos
todos os nossos sentidos, né, a se renderem a Krishna, aos seus pés de lótus, ao seu santo nome, né, quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna continuamente, que é o processo deixado por Krishna nessa Kali Yuga, que é uma era de escuridão. Dessa forma, Krishna assim, nos abençoou tremendamente, ou seja, facilitou a nossa vida espiritual, nos dando esse processo bem simples, né? No Bhagavatam é dito que, apesar de Kali Yuga ser a era mais escura, uma era sem espiritualidade, onde as pessoas são muito assim preguiçosas, não tem memória, a maioria está no modo da ignorância, né? Outras na paixão, pessoas caídas mesmo, né? Aqui no mundo material, as almas em Kali Yuga são como se fossem o lixo, né? Aquilo que foi deixado assim para a última tentativa. Dessa forma, Krishna, vendo a inauspiciosidade da humanidade nessa era da escuridão, veio como Chaitanya Mahaprabhu, a encarnação da misericórdia de Krishna, e simplesmente nos delegou esse processo de cantar o santo nome. Qualquer um pode cantar esse nome em qualquer lugar, sem nenhuma regra rígida, e isso é maravilhoso, né? Maravilhoso saber que podemos chegar nesse ponto máximo de realização de Deus, que para outras eras, né, Satya Yuga, né, Treta Yuga, Dwapara Yuga, outras eras mais adiantadas, assim, não era tão fácil. Então, apesar de Kali Yuga ser assim, muito pesada, uma era assim, quase impossível de ter realização espiritual, Krishna veio e nos deu o processo mais fácil, processo muito simples, que é cantar o nome de Deus. Mas, né, ao mesmo tempo, Chaitanya Mahaprabhu está falando que nós somos muito desafortunados, né? Somos muito assim, negligentes, porque apesar do processo estar aí, ninguém se esforça realmente em cantar assim, nesse sentido puro, no sentido de realmente o coração estar ávido por realizar Deus. Imagina, processo assim, né, essa doçura de Deus. As pessoas pensam que Deus é algo assim, que não está acessível, né? Realmente, Krishna é a tinte, é inconcebível para aqueles que não têm essa vibração, né, do Espírito. Mas Ele nos deu essa, né, a misericórdia de Deus. Ninguém pode compreender assim, o que é uma misericórdia infinita. Então, é igual o sol, né? O sol, ele está dando a sua luz e o seu calor para todas as pessoas. Não importa se a pessoa é um assassino ou se a pessoa é um santo, o sol, ele não está assim sendo parcial. Só que algumas pessoas não estão a fim de pegar, né, o calor e os raios do sol e ter aquela saúde física, e outras simplesmente gostam de se expor ao sol e sabem que os seus raios, né, trarão assim, benefícios. Então, da mesma forma, o espírito que tem mais consciência, ele se rende a Krishna e segue esse processo prático e simples de cantar os seus nomes, ou de estudar o Bhagavad Gita, ou de associar com pessoas que já têm a realização nesse ser divino, né? Nessa pessoa absoluta, e assim avançam facilmente também em vida espiritual, recebem a bênção, né, dessas almas mais avançadas,
Enquanto que outras pessoas, né, nesse capítulo 7 mesmo, Krishna vai descrever que tipo de pessoas que não adianta nem assim tentar forçar a barra, porque o nível de consciência delas ainda é muito animalizado e elas não estão assim, realmente nem aí para Deus ou para as questões do espírito, assim, tem medo da morte, né? Tem tanto medo que nem questionam, nem querem seguir nada, né? Pessoas que têm o ego assim muito exaltado e que querem simplesmente desafiar a autoridade de Krishna, dos seus devotos puros, tentam, né, idealizar assim a sua crença e passam simplesmente a ser desafiadores, nem têm realização, não tem uma base de vivência interna, mas são pessoas que simplesmente desprezam a suprema personalidade de Krishna, tanto que Krishna no Bhagavad Gita, né, no capítulo 18, está falando aos pregadores, né, da consciência de Krishna que deixa esse pessoal para lá, deixa o pessoal, né, se o pessoal não está afim de receber esse conhecimento, né? Eles não são assim devotados, não são pessoas que querem fazer um pequeno sacrifício, nem para cantar o santo nome, que é a verbalização da misericórdia divina, né? E também assim, desafiam essas pessoas. Na verdade, Krishna explica que tem inveja dele. Nós estamos nesse mundo material porque de alguma forma invejamos Krishna e nos dispusemos a ter essa experiência material de tentar viver sem Krishna. E por isso, né, exatamente por isso, Krishna cria esse mundo material aqui dentro do mundo espiritual, né? Ou seja, é o mundo à parte para que as pessoas tentem, né, ser Deus, né, como vemos aí em muitas tentativas espirituais, muitos ditos gurus, eles não querem reconhecer Krishna como Deus, né, como a fonte última, a causa de todas as causas, mas eles mesmos querem assim, ser unos, né, com esse chamado Deus e terem assim, poder místicos, assim, serem Deus mesmo. Então Krishna é imparcial. Ele fala, se você quer, você tenta o que você desejar, né? Porque esse mundo material é criado por Krishna exatamente para isso. Krishna fala, tem um lugarzinho lá fora do mundo espiritual que eu criei especialmente para você tentar ser tudo o que quiser. Você pode tentar possuir, desfrutar, tentar ser um Deus assim, né, degradado, um Deus iludido. Porém, Krishna, para os seus devotos, Krishna se revela. Então o Bhagavad Gita é Krishna falando o que ele deseja de todos nós, que nos ocupemos no serviço devocional, né, sempre ouvindo sobre ele, né, cantando, glorificando a sua pessoa, porque essa é a forma de purificarmos a nossa mente, a nossa inteligência, né, que é, como eu estava falando, a intuição, e vamos intuir a presença da alma e a presença de Deus em nosso coração, através dessa misericórdia de Krishna, ou graça, né? Krishna vai se revelar para a pessoa que está querendo realmente, assim, sem diplomacia, sem duplicidade, a pessoa que não está assim, barganhando com Deus, que eu vou ser bonzinho nesse mundo, e aí Krishna, você vai se revelar para mim. Não é assim. O serviço devocional é que você se desapega da matéria, já não usa os seus sentidos simplesmente para desfrutar com o seu falso ego,
e começa a usar os seus sentidos para servir a Krishna, tentando agradá-lo, conforme Krishna pede no Bhagavad Gita, e isso se chama serviço devocional. Então, Bhakti Yoga significa purificar os nossos sentidos com a energia amorosa de tentar devotar a nossa alma a esse espírito, né, supremo chamado Krishna. Então, Krishna está falando que aqui nesse verso, né, o terceiro verso do capítulo 7, que algumas pessoas estão realmente tentando atingir essa perfeição espiritual, né? Algumas pessoas estão tentando, só que como temos falado aqui, o conhecimento está sendo revelado de modo imperfeito, onde as pessoas falam que Deus é uma energia e outros, né, falam que tem que atingir Deus no coração, assim como a super-alma, né, o Paramatma, como o yogi mesmo, né, realizar Deus como essa onisciência, né. Dessa forma, assim, Krishna explica que a realização desses estágios, né, desses aspectos de Deus, são aspectos parciais do aspecto total dele, que é realizar a pessoa suprema. E muitas pessoas atingem a perfeição, né, do Brahman. A pessoa realmente, porque Krishna, ele realiza tudo que você quiser. Se você quiser se fundir na energia dele, assim, Krishna permite. É um fato aqui nessa energia material. Porém, a pessoa que se funde, né, no chamado Brahman, que é a energia que emana do corpo absoluto de Krishna, é uma realização aqui do mundo material. Não é uma realização onde você vai voltar para o reino de Deus, o reino de Krishna, e ter relações amorosas eternas com Ele. Entende? Então você simplesmente está vivendo unificado com o brilho do corpo de Deus, e isso não satisfaz a alma em última instância, porque nós somos servos eternos, amorosos de Krishna, eternamente. E se você fica no brilho de Krishna, por mais feliz ou realizado que você seja nessa condição, você não vai atingir esse patamar que a alma realmente quer, ou que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz em seu primeiro verso do Shikshastaka, né? Nós não vamos atingir esse néctar pelo qual estamos sempre ansiando há tantas e tantas vidas de trabalho, de evolução dentro desse mundo, né, material. De modo que Srila Prabhupada explica que o devoto ele cai dessa posição, porque essa posição de se fundir no Brahman, na energia de Krishna, comparado com a Bhakti Yoga, com o serviço devocional, esse Brahman, essa realização Brahman é como uma gotinha de felicidade. E quando estamos nos relacionando com Krishna, isso se torna, né, um oceano de bem-aventurança espiritual. Temos que compreender esse ponto, que é muito importante, porque a perfeição não está em atingir a realização energética de Deus, do qual assim a maioria das pessoas que leram o Bhagavad Gita e não aceitaram Krishna como a causa de todas as causas, eles estão interpretando o Bhagavad Gita assim, né? Isso vem assim também de muito tempo, essa disparidade, né? Um conflito entre pessoas que apoiam o impersonalismo e pessoas que apoiam o personalismo. E Krishna ele está explicando aqui no Bhagavad Gita também, né? Se tivermos curiosidade de estudar, que ele é a base do Brahman impessoal.
Krishna diz diretamente isso. De modo que temos que aceitar a autoridade suprema de Deus, né? Temos que ir progressivamente, humildemente, avançando na consciência espiritual, rendidos aos pés de lótus de Krishna. Essa será a perfeição final para todas as pessoas que realmente desejam atingir esse sucesso, né, divino em suas vidas. E também aquelas pessoas que simplesmente estão meditando na presença de Krishna no coração, nessa forma de Vishnu, Krishna, são chamados os yogis, né, os dhyana yogis. Então elas apenas ficam nesse ponto de entender que Krishna é onipenetrante, né, é onisciente. Mas Krishna explica que esse Vishnu que está no coração de todo mundo é apenas uma expansão pessoal dele. Entende? Então muitos yogis pensam que Krishna ele é uma manifestação de Vishnu, né? Acham que Vishnu é a fonte de tudo que está encarnando aqui nesse planeta Terra, mas Krishna não, ele diz que ele é a fonte de Vishnu. Vishnu é uma expansão de sua potência pessoal. Isso aí temos que entender também. Então tem muitos yogis que atingem essa perfeição do contato com o Senhor Vishnu e o destino deles é Vaikuntha Loka. Vaikuntha Loka, assim, em volta do planeta de Krishna, o Krishna Loka, há vários, né, planetas espirituais onde Vishnu, Narayana, né, Lakshmi Narayana são o centro, né? De modo que esses yogis atingem essa posição, mas não vão assim para o planeta de Krishna, porque para ir para o planeta, né, Krishna Loka, que é o planeta central do mundo espiritual, temos que nos render a Krishna. É dito dessa forma que os devotos de Krishna nem sentem assim tanta atração com o Brahman, nem com a superalma. Mas, ao estarem fixas, né, nos pés de lótus de Krishna, naturalmente elas têm esse entendimento de Krishna dentro do coração e do Brahman também. Quando você está com Krishna, naturalmente você atingiu a perfeição da realização Brahman e da realização Paramatma, que são aspectos da manifestação de Krishna como uma pessoa nesse seu último estágio. Então esse verso, depois de toda essa colocação filosófica, Krishna está falando que dentre muitos milhares de pessoas, de almas, né, que estão buscando a vida espiritual, né, talvez haja uma pessoa entre elas que se esforce para obter a perfeição mesmo de realização, né? Porque muitas pessoas estão tentando se envolver com a vida espiritual para obter benefícios materiais, né? De várias maneiras, né? Adoração até aos semideuses, ou a seres assim, né? Ascensos, mestres variados, só para correlacionar, né, os seus benefícios materiais nesse mundo. Então Krishna fala que raramente, né, alguma pessoa está tentando obter a perfeição de simplesmente se autorrealizar, sem o questionamento, os apegos materiais, dessa forma assim, renunciado. E dentre todos aqueles que alcançaram a perfeição, nesse sentido
de se fundir na energia de Deus, ou de se mesclar com esse Ser Supremo dentro do coração, em consciência. Krishna está falando nesse verso que é difícil encontrar uma pessoa que o conheça de verdade. São muito raras as pessoas que se rendem aos pés de lótus de Krishna e se dedicam, né, a vida completamente a usar os seus sentidos para satisfazer os sentidos de Krishna, deixando de lado todas as atividades fruitivas e também toda a especulação mental que cria essa dúvida assim, em relação a Krishna. O devoto, ele simplesmente se entrega a Krishna em devoção pura e se prepara naturalmente para abandonar essa forma humana, né, quando chegar o período de desencarne de acordo com o seu karma, a programação kármica desse corpo material. Então, por isso Krishna no Bhagavad Gita ele está dizendo, né, Bhavanam Gyamanam Te Gnanavam Mam Prapadyate Vasudevaha Savanti Samahatima Sudurlabha. Nesse verso ele também fala, né, Samahatima Sudurlabha. Ele está dizendo que é muito raro encontrar uma grande alma que simplesmente, através de tantas existências em várias formas, reconhece, né, Krishna Vasudeva como a pessoa suprema, personalidade de Deus, o objetivo último da existência. Se você vê, então, uma pessoa que está se rendendo a Krishna, assim, considere essa alma com muito carinho, independentemente dos seus aspectos, né, externos ou internos, de modo que o prazer de um devoto que já está em conhecimento de Krishna, desses aspectos de Deus, que já vive, né, nessa interação desses três aspectos, entendendo que onde, né, cada um desses aspectos se encaixa dentro de uma linha progressiva de evolução espiritual, e aí ele passa a não julgar, né, a não criticar. Se ele vê um impersonalista, ele considera que essa pessoa de alguma forma está tentando realizar o divino. Também um yogi, mas ele vê que os bhakti yogis, aqueles que estão se devotando amorosamente a Deus como, né, uma pessoa, e mesmo porque para haver amor tem que haver uma relação, né? Há de haver assim duas pessoas. Então há uma pessoa que é o energético, a causa, e nós somos outra pessoa que somos o efeito, a energia de Krishna. Somos a energia Krishna se relacionando com o energético Krishna, a causa daquilo que somos. Essa é a revelação maior que Srila Prabhupada veio fazer nesse ocidente, né, ou nesse universo. Por isso que em seu mantra explica que Krishna, Prabhupada, veio combater todo o niilismo, que é essa percepção de um vazio, de um nada, né, que Deus é simplesmente o nada e que o tudo veio do nada. Há umas filosofias assim, e também combater o impersonalismo, que as pessoas não entenderem a totalidade dos aspectos de Deus, simplesmente falam que Krishna é uma energia, né? Deus é uma energia e que Krishna é um produto dessa energia. Prabhupada veio para derrubar essa teoria, assim como Krishna fala diretamente no Bhagavad Gita, e também como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, vindo nos dar o exemplo de um devoto puro, né? Nessa Kali Yuga, nos ensinou como nos comportarmos devocionalmente em relação a Deus,
revelando, né, Krishna. De modo que Chaitanya Mahaprabhu é a energia de Srimati Radharani, a energia de amor a Deus, a personificação do serviço devocional, se devotando a Krishna. Né? Então, por isso que o Chaitanya Charitamrita é o PhD, né? O estudo PhD da Bhakti Yoga, onde o próprio Deus expressa como um devoto puro o amor dele por Deus. Krishna ensinando a nós amarmos a Ele mesmo através dessa encarnação maravilhosa, onde o amor de Srimati Radharani, que é a personificação do amor e serviço devocional. Isso aí é tão grandioso, é tão inconcebível ainda para as pessoas que estão buscando certos tipos de perfeições que não estão relacionadas com a pessoa absoluta de Krishna. Essa pessoa é a verdade absoluta. E como eu estava dizendo anteriormente, você não vai poder compreender nunca Krishna, essa pessoa, através simplesmente dos estudos ou das teorias, né? Ou da sua meditação assim, aérea em algo assim. Então Krishna fala que temos que realmente meditar nele, em seus pés de lótus, nessa forma, no nome dele, né? Nas palavras dele, assim, quanto mais estivermos nos associando com os tópicos relacionados a Krishna, mais e mais Krishna vai se revelando para nós. Essa é a forma. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu, no início do seu Shikshastaka, ele está falando, né, todas as glórias são ao Sri Krishna Sankirtana. Ou seja, todas as glórias são a glorificar a Krishna, principalmente em união de associação espiritual. Isso cria uma potencialidade, né? Quanto mais estudarmos sobre Krishna, quanto mais pensarmos e sentirmos Krishna, quanto mais nos desapegarmos dessa energia material que alimenta o falso ego, a mente, mais abriremos o campo do nosso coração para receber a revelação de Deus. Logo, não há assim mistérios em relação a compreender esse fato que Krishna está falando. Por isso, diz que o serviço devocional puro, simplesmente você se rende a Krishna, sem desejar gozar desse mundo, né? Os resultados, os frutos das nossas ações, sem atividades fruitivas e simplesmente também sem ficar especulando muito, né? Essa definição de pureza devocional foi nos dado por, né, Srila Rupa Goswami em seu Bhakti Rasamrita Sindhu, esse livro, né, o Néctar da Devoção, que nos ensina vários procedimentos regulativos e também nos dá informação assim do mundo espiritual. É maravilhoso. Todo devoto deve ler com muita atenção esse livro para ficar inteirado internamente, né, dessa plataforma de adoração a Krishna. Isso é tudo assim. Não devemos negligenciar as informações advindas dos devotos puros e também devemos, né, nos ocupar nessa atividade interna, onde entendemos que se Krishna é Deus, é para onde vamos retornar, né, que é o lugar que devemos ir, né, Krishna Loka. Todo mundo deve ir para deve querer ir para essa dimensão última de existência, onde simplesmente é um mundo de bem-aventurança, não igual aqui esse mundo material, cheio de nascimentos, né? Morte, velhice, doença. Somos importunados o tempo todo por vários problemas, várias misérias, moda da paixão, moda da ignorância. As pessoas assim sempre sofrendo, se lamentando. Então, que tipo de mundo é esse em que estamos, né?
um mundo imundo, né? Mas ele é necessário, né? Porque ele cria esse contraste. A inteligência consegue perceber que esse mundo não é um lugar assim tão legal, tão agradável de viver. Talvez seja um pouquinho para quem está iludido assim, numa espécie de bom karma, e a pessoa tem, né, boas condições financeiras ou boas condições físicas, mas se você entende que tudo isso é temporário, isso vai acabar, né? A qualquer momento a morte pode chegar e levar tudo da pessoa. Então o devoto, ele é introspectivo, ele já não fica mais esse desejo assim, inerente do falso ego, de querer muita coisa. Ele não fica preocupado também, porque ele entende que Krishna está controlando tudo. Se Krishna quiser, ele vai dar assim muita riqueza para o devoto, e se Krishna também não quiser, Krishna vai manter ele com conforto normal, e se Krishna quiser também tirar tudo, porque vê que isso é uma necessidade para uma determinada alma que se rendeu a ele, então Krishna tira. Isso é rendição. O devoto não está condicionando o seu amor para certos fatos espirituais. A mentalidade, né, do devoto é transcendental. Simplesmente ele confia em Krishna e segue a sua vida. Essa confiança é o que Krishna deseja, porque para que sigamos as orientações de Krishna, onde ele faz certos arranjos, né, no ambiente onde estamos, temos que seguir com contentamento, entendendo que tudo vem de Krishna. Estamos assim, ficamos, né, em gratidão, mesmo que venha coisas ditas, né, negativas, mas negativo e positivo é dualidade, né? É duas faces da mesma moeda, que são a moeda do falso ego. O devoto simplesmente pensa, né, somente em Krishna, adora Krishna, torna-se seu devoto e oferece assim todos os respeitos a Deus o tempo todo. E isso é o que Krishna pede no Bhagavad Gita, essa perfeição que Krishna está dizendo aqui nesse verso, né? Que é muito difícil uma pessoa conhecê-lo de verdade, porque mesmo que ele aceite Krishna, né, como Deus, essa pessoa ela não se rende assim totalmente. É uma rendição pela metade, uma rendição talvez por um idealismo, por uma crença, até mesmo porque sentiu algo em relação a Krishna, porém Maya atuando na vida dessa pessoa não deixa ela ter essa confiança plena, essa fé total, né? Como Krishna diz no Bhagavad Gita, Jetu dharamebritidam jatokitam pariupasate. Essa fé completa, né? Shraddha, Shraddha. Então, aqui nesse significado também desse verso, Srila Prabhupada está falando que há várias categorias de homens e entre muitos milhares deles, talvez um esteja interessado o suficiente em realização transcendental para tentar saber o que é o eu, o que é o corpo e o que é a verdade absoluta. Srila Prabhupada fala que, de um modo geral, a humanidade ela só se ocupa com as propensões animais, ou seja, né, comer, dormir, defender-se e acasalar-se. E quase ninguém está se interessando pelo conhecimento transcendental. Esses 6 primeiros capítulos do Gita se destinam àqueles que se interessam em conhecimento transcendental, ou seja, em compreender o eu supremo, e o processo através né, da Jnana Yoga, da Dhyana Yoga e da discriminação entre o eu e a matéria, que é a Sankhya Yoga, conduz à autorrealização. As pessoas que têm
mais essa linha, né, da Gyana, da Dhyana e da Sankhya foram, né, Krishna descreveu nos primeiros 6 capítulos do Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita ele tem que dar uma base substancial de evolução progressiva do conhecimento para todo mundo. Quando o Jnana Yoga forem ler o Bhagavad Gita, eles têm que chegar a esse ponto do 7º capítulo, onde se inicia o conhecimento da Bhakti Yoga, e assim eles ingressarem nessa etapa última, né, da escada de avanço espiritual. Então, Prabhupada fala que, apesar, né, de estudarem esses 6 capítulos, né, Krishna ele só pode ser conhecido por pessoas que estão em consciência de Krishna, que outros transcendentalistas podem passar a compreender o Brahman impessoal, porque isso é mais fácil do que perceber Krishna. Krishna é essa pessoa suprema, mas ao mesmo tempo ele está além do conhecimento acerca de Brahman e Paramatma, como nós descrevemos aqui no início dessa aula, né? Prabhupada está aqui enfatizando, né? Então Prabhupada diz que os yogis, aqueles que tentam realizar Krishna como a super-alma, né, no coração, e os gyanis, que tentam atingir esse aspecto Brahman ou impessoal de Krishna, confundem-se ao tentarem compreender Krishna. Embora o maior dos impersonalistas, que é o mestre, né, da filosofia, que fala que Krishna é uma luz, é uma energia, né, chamado Sripada Shankaracharya, tenha admitido em seu comentário ao Gita que Krishna é a suprema personalidade de Deus, seus seguidores não aceitam este fato, porque é muito difícil conhecer Krishna, mesmo que se possua realização transcendental acerca do Brahman impessoal, que é onde Krishna está falando nesse verso, né, que alguns homens alcançaram essa perfeição do entendimento desse primeiro estágio do Brahman. Então, quando a pessoa está nessa vibração de consciência, é muito difícil ela entender assim, Krishna, porque ela está em outra situação de consciência. E o próprio Sripada Shankaracharya, não sei se vocês sabem, né, ele era o Senhor Shiva, que foi enviado pelo Senhor Krishna para pregar essa filosofia por motivos, né, necessários naquela época, de acordo com o entendimento, né, do que estava acontecendo no planeta. Mas acho que é um livro chamado, né, acho que é Govinda Bhasya, onde Shankaracharya, o mestre dos impersonalistas, assim, também, né, o Senhor Shiva não aguentou, né, falar assim. O Senhor Shiva está sempre pensando em Krishna, então ele revela também nesse livro que Krishna é a causa última, né? É a suprema personalidade de Deus. Mas mesmo assim, os seguidores de Shankaracharya, eles já estão assim numa mentalidade tão absorta, né, será desse aspecto impessoal de Krishna ou Brahman, que é muito difícil eles reconhecerem Krishna como Deus, né? Mas vão chegar a um ponto em que eles vão ter que passar para a outra etapa, né, de avanço de conhecimento espiritual. Então, Srila Prabhupada continua dizendo que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, o Senhor primordial, Govinda, conforme se diz no primeiro verso do Brahma Samhita, né? Logo quando Krishna se revela a Brahma para que ele possa criar o mundo material, o Senhor Brahma diz, né, Ishvara Parama Krishna Satityananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam.
né, dizendo que Krishna é o supremo controlador, a suprema pessoa que tem um corpo completo, né, é a personificação completa de toda a existência, de toda a consciência, de toda a bem-aventurança, que Krishna é a origem de todas as origens e a causa sem causa. Prabhupada fala que conhecer Krishna é muito difícil para os não devotos. De modo que Prabhupada continua aqui dizendo que, embora declarem que o caminho de Bhakti ou o serviço devocional seja muito fácil, os não devotos que criticam, né, dizendo que é muito fácil, eles não conseguem praticá-lo. Porque enquanto não tiver essa concepção pessoal de Deus e se estabelecer na relação amorosa com Krishna, então a pessoa não consegue praticar o serviço devocional, apesar de dizer que ele é um estágio assim, secundário assim, para as pessoas que ainda estão indo para essa posição do Brahman, né? Então eles fazem uma deturpação da Bhakti Yoga, porque se o caminho da Bhakti Yoga é tão fácil como proclama a classe dos não devotos, isso inclui, né, os meditativos e os impersonalistas, então por que eles preferem adotar o caminho difícil? Entende? Então, na verdade, esse caminho de Bhakti, ele não é assim fácil, né? É o caminho mais elevado. E ao mesmo tempo também, ele é fácil para quem se rendeu a Krishna. Entende? A facilidade depende da sua intenção de atingir qual aspecto de Deus que você está tentando atingir. Então, esse aparente caminho de Bhakti praticado por pessoas desautorizadas e sem conhecimento de Bhakti talvez seja fácil, mas quando ele é de fato praticado conforme as regras e regulações, os eruditos e filosóficos especuladores afastam-se deste caminho. Ou seja, as pessoas, elas usam o caminho da Bhakti Yoga, fala assim, você pode usá-lo enquanto ainda não atinge essa consciência impessoal de Deus, mas depois, quando atinge, não precisa mais. Dizendo assim que é um meio, né, para atingir um fim impessoal. Mas quando Srila Prabhupada está falando aqui, quando as pessoas falam assim, não, agora você então vai ter regras, vai seguir com sacrifício diário para se dedicar aos pés de lótus de Krishna, então assim, imediatamente esses filósofos especuladores, né, que são cheios de teorias, se afastam, né, fogem do serviço devocional, porque só usam como meio, né? E os devotos puros de Krishna, o próprio serviço devocional já é a energia de Krishna manifesta. Então, Srila Rupa Goswami, ele está dizendo, né, no Bhakti Rasamrita Sindhu, que prestar serviço devocional ao Senhor, mas ignorar os textos védicos autorizados, tais como os Upanishads, os Puranas e o Narada Pancharatra, é simplesmente uma perturbação desnecessária na sociedade. Dessa maneira, né? Temos que seguir tudo aquilo que as escrituras, que são a autoridade aqui, né, nesse mundo, estão nos ensinando. Krishna fala para abandonarmos todas as religiões, mas devemos seguir as indicações das autoridades superiores que sabem realmente o processo gradativo para atingir essa autorrealização, onde vamos compreender Krishna. Então tem esse estágio inicial, onde temos que nos proteger com certas regras e regulações para não deixar Maya entrar em nosso coração. De modo que se você realmente
quer sair desse mundo material, a vida, né, é um pouco mais séria do que simplesmente assim aceitar, assim. Tem que ter uma prática, né? Tem que ter uma prática. Então, Prabhupada está falando que não é possível para um impersonalista que é fixo no Brahman, na concepção impessoal de Deus, ou para o yogi que é fixo no Paramatma, o aspecto, né, localizado, interno de Krishna, compreender Krishna, a suprema personalidade de Deus, assim, dessa forma como o filho de mãe de Yashoda, ou o quadrigário de Arjuna, essa pessoa que tem essas relações, esses passatempos, né, aqui no mundo material. Então, até mesmo os grandes semideuses, às vezes, ficam confusos em relação a Krishna. Krishna diz no Bhagavad Gita, né, assim, que ninguém me conhece como eu sou, diz, né, o Senhor. E se alguém o conhece, então, Samahatma Sudurlabha. Tal grande alma é muito rara. Mahatma, né? Grande alma. Portanto, quem não pratica esse serviço devocional ao Senhor, mesmo que seja um grande erudito ou filósofo, não pode conhecer Krishna como ele é. Tatvataha. Tattva quer dizer verdade, né? Verdadeiramente. Então, somente os devotos puros que atingiram, né, um estágio mais amoroso de consciência, de intimidade com Krishna, eles podem ter algum conhecimento das inconcebíveis qualidades transcendentais existentes em Krishna, como a causa de todas as causas, em sua opulência e onipotência, e em sua riqueza, fama, força, beleza, conhecimento e renúncia, né? Bhagavan são essas opulências que eu citei agora, né? Krishna tem essas qualidades, assim, níveis infinitos, e o devoto começa a entender, né? O que é isso, né? Riqueza, fama, força. Só o devoto. Então, isso acontece porque Krishna está benevolamente inclinado aos seus devotos. Krishna é a última palavra na compreensão acerca do Brahman, de toda essa energia substancial que conseguimos, né, compreender, que está manifestando tudo. E só os devotos podem, né, assim, perceber Krishna como ele é, né? Entender o que é esse Brahman. Então, para terminar aqui o significado, está se dizendo, né, no Bhakti Rasamrita Sindhu: com os sentidos materiais toscos, ninguém pode compreender Krishna como ele é. Mas ele se revela aos devotos, estando satisfeito com o serviço transcendental, amoroso, que estes lhe prestam. Essa é a forma, né? Essa é a forma que, se você se rende a Deus, usa seus sentidos para satisfazer a Deus, se desapega do mundo material, entendendo que tudo aqui é uma ilusão, e aí Krishna, dentro do seu coração, né, através da sua expansão plenária, o Paramatma, Vishnu, ele se manifesta. Krishna, ele já está dentro do seu coração, ele está vendo tudo o que você realmente está fazendo e o que você deseja, e Krishna, ele é transcendental. Ele não está nem aí, né, se você está escolhendo a ele ou não. Ele te dá uma oportunidade. Então, logo você o escolha e se renda a seus pés de lótus. Isso vai criar uma imensa satisfação para Krishna, porque Krishna, ele está interessado somente no seu amor. O que você faz, Krishna não quer saber. Você é responsável por suas ações, por seu karma, e aí você vai voltar de novo nesse mundo, vai sofrer assim infinitamente. Você pode ficar aqui nessa lata de lixo, né, do mundo material, ou você simplesmente pode amar a Deus, entendendo, né, entendi que eu sou um servo eterno de Krishna, que Krishna é
essa energia também pessoal. Krishna está dentro de tudo e de todos, mas em última análise a causa de todas as causas é Krishna, e eu vou me render a Ele e vou trocar, né, relações íntimas, né, com Ele dentro do meu coração. Vou estudar, vou cantar o seu nome, vou me associar com pessoas que realmente já estão no caminho progressivo do Espírito, e assim dia a dia, com total paciência, né? Como Chaitanya diz, né? Temos que ser mais tolerantes que uma árvore nesse mundo material, indiferente a problemas e tudo mais. Vamos ficar fixos em Krishna no coração e cantando o seu santo nome, que é a misericórdia de Krishna manifestada nesse mundo, iremos assim facilmente para Krishna, facilmente. Aquilo que é o mais difícil para os não devotos, né? Para os devotos é algo assim normal. Amor, né? Amor, né? Quando nos situamos no amor de Deus, tudo já está consumado, tudo simplesmente é maravilhoso e bem-aventurado. E, né, estamos aqui, todo mundo, os devotos, convocando, né, a quem quiser participar desse movimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que cantem o nome de Krishna, sigam, né, algumas regulações para nos protegermos de Maya e viver a vida em êxtase, sendo a nossa alegria passar essa mensagem divina para outras pessoas, outros corações, né, que Krishna nos envia para alertarmos quanto à ilusão, o engano desse mundo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse verso é bem poderoso. Krishna nos inspirou bastante. Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são ao santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são a sua divina graça, se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Haribo!